brasileira Emily Rodrigues caiu e morreu em Buenos Aires na semana passada. O advogado da família dela informou ao jornal O Globo que os investigadores acreditam que as câmeras eram usadas para gravar relações sexuais do empresário Francisco Valiente com diversas mulheres. Ele foi preso pela suspeita de envolvimento com a morte. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 2 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Hoje é terça-feira, hein? Terça-feira, dia 4/4/2023. É isso aí. Tudo bem? O Antônio Lupe tá chegando aqui no estúdio, mas tá tudo bagunçado. O assento de Antônio Lupe, hein? Mas vamos lá, vamos juntos até às 5 da tarde. Começa hoje a Libertadores da América. Vamos falar de Libertadores. Será que, enfim, será divulgada hoje a tabela oficial do Campeonato Brasileiro da Série B? Será que teremos a tabela oficial do Campeonato Brasileiro da Série B? Tudo bem, Antônio Lupe? Você tá invadindo o meu espaço aqui, viu, Antônio Lupe? Não tô nada, não. Fique aí no seu cantinho. Boa tarde pra você, Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Eliel. Tudo tranquilo. Semana, pra nós que gostamos do futebol, uma semana recheada, né? Hoje, vários brasileiros em campo. Uma semana recheada. Sul-Americana, Copa Libertadores. E assim caminha a humanidade, já dizia Lulu Santos. Ah, com certeza, hein? Tudo bem, Antônio Lupe? E aí, Eliel, beleza? Boa tarde a você, ao Carlão, aos amigos que acompanham a Arena, Fábio Scheibe. Ainda não sei se ele vem hoje, né? É o grande ponto de interrogação. A pergunta é, quantos amigos tinha no aviso? Eu acho que 3. Amigo, viu? Tudo bem? Não tinha hoje nenhum amigo, Nenhum não. amigo? Hoje não. Então, Eu será que achei não vem? estranho. Não vem, então? Não sei, mas... O amigo Fábio Scheibe está aqui com a gente. Tudo bem? Scheibe, Fábio, boa tarde. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Oi, Eliel. Oi. Você que é o amante da Fórmula 1, como está vendo essa possível título retomado de Felipe Massa em 2008, hein? Vai dar o que falar isso daí, hein, Eliel? Opa, eu quero que você explique o porquê. Nossa, vou falar a verdade, eu tô mais perdido que o cabelo do Trump hoje. Mas conta aí. Recentemente, Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, falou que em 2008 havia um esquema de manipulação de resultados na Fórmula 1, mais ou menos por aí, e que no GP de Singapura, o Nelsinho Piquet, que atuava pela Renault, teve que bater propositalmente para beneficiar Fernando Alonso, seu companheiro de equipe. E nisso, o prejudicado na prova foi o Felipe Massa, que liderava a disputa e acabou caindo para a 13ª colocação. O Hamilton ficou em terceiro. Na época, a diferença de pontos entre Hamilton e Massa era de 1 ponto só, mas como não pontuou no dia de Singapura, caiu para 7 pontos de diferença e o Ecclestone confirmou que havia manipulação e que foi manipulada essa prova. Agora o Massa está tentando, falou que vai na justiça tentar esse campeonato que perdeu na última prova em 2008, lá em Interlagos, né? Meu amigo, aí ele vai cobrar aquela questão do... Como que é o nome mesmo, Carlão de Freitas? Do Timo Glock. Nossa, a última curva, meu Timo Deus Glock do céu. foi quem estragou o rolê, né? Mas enfim, 4h05, não temos ainda, né, Daniel? Heitor Esmeriz não veio, não avisou ninguém, ele não falou pra mim que não vinha. Falou pra você, Lupe? Não falou. Falou Terçou, pra você, né? Carlão? Terçou, né, papai? Terçou, né? Terçou. Terçou me dá gatilhos, hein? Lembra, hein?
Lembra também, Lu? Não tô lembrado. Não? Não. Então tá. Vou te apresentar depois, Tá bom. tá bom? Mas já, Eduardo Rodrigues. Calma. Ô, Lupi, vamos trabalhar? Cara, vamos trabalhar. Tá na hora. Diferente Ah. dos jogadores de Corinthians, São Paulo, Palmeiras. O Santos, pessoal, hoje vai trabalhar, que estão há quase 30 dias de férias. Ah, Corinthians, Santos Férias e São não, né? Paulo. Eles estão lá fazendo lenga-lenga, então, ó, pingando. Ele tá pingando. Então E, tá o Luan? bom. E do Luan, como é que tá? Até o Cássio falou hoje do Luan. Cara, o único Luan que eu conheço atualmente é o que vem de Santana. Vamos trabalhar então, porque diferentemente dos jogadores de Palmeiras, de Palmeiras não, de Corinthians, Santos e São Paulo, E do Heitor. nós precisamos trabalhar. E o Heitor também. Chegou uma foto agora. Chegou. Amigo, tentando abrir o link, não estão me aceitando aí. Aí é comprando. Existe um boicote contra a minha pessoa? Olha ele tentando inverter o jogo. Que isso, hein? O que nós perguntamos hoje para os ouvintes, hein? Hoje, terça-feira, Terça da... Eu dei uma sugestão. semana de Páscoa, chocolate. A gente tá vivendo uma novela. Lá no Brinco de Ouro da Princesa, uma novela. Qual que é a Jamerson. novela? Novela Jamerson. Aliás, ele vai ou não vai, gente? É essa que é a grande pergunta. O Richard Rios já desagou no Palmeiras. Já Já. tá com a delegação na Essa Bolívia. você gostou, né? Boa. Essa André foi Berenguel de criativa. qualidade. Não, essa foi além. Essa além. foi igual Foi da Gui Stalta. Pierangeli. Gui gosta também. Então nós temos uma novela no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Jamerson vai pro Coxa? Vai, Vai pro São Paulo? vai. Ou fica no Guarani? Fica. Acho que a gente pode jogar essa pergunta pro torcedor do Bugre. Qual o melhor destino do Jamerson, que tem contrato com o Guarani? Coxa. Se ele for pro Coxa, vem Regis. Se ele for pro São Paulo, vem grana. Ah, vamos... Não sei se tem muito bugrino ouvindo a gente, não, hein? Quando a gente faz enquete da ponte aqui, chove de mensagem. Será que tem bugrino ouvindo a gente? Rapaz. Vamos ver agora. Ontem nós recebemos aqui um ouvinte falando, ô, seus doidos, fala aí do Nossa, Guarani. Vamos tava ver bravo, agora, hein? então. A enquete do dia é do Guarani. E ainda queria mel no final do... Gemerson vai ou volta? Ou vai ou fica, quer dizer? Manda aí. Vai ou fica? 991869070. Quero ver, no dia que a gente fez a enquete da ponte, choveu de mensagens aqui. Agora eu quero ver os bugrinos mandando recado E pra o gente. Lupe foi lá hoje. Mandou o meu abraço lá pro Mandei, pessoal. todo mundo agradeceu. Quem? Que bom. Lupe esteve lá no estádio Brinco No de Brinco Ouro. de Ouro da E Princesa. no ontem que ele O saiu Pio do... esteve no Majestoso, né? É. Fazendo imagem da E filha. olha só, as coisas estão mudando, hein? Apareceu, Heitor? Estamos aqui. Boa tarde, viu? Eu tava te defendendo aqui, viu, cara? Tava te defendendo aqui. Sempre a mesma historinha, Os cara. meninos aqui, ó, disseram o seguinte, o Lupe, vou falar, não seguro não. Eliel, vamos começar o programa? Até porque quem ganha sem trabalhar são os jogadores do Corinthians, do Santos e o Heitor Esmeriz. Aí eu defendi, falei, não, o Heitor tá com dificuldade tecnológica. Não é chinelinho, não. Tá Boa tarde, certo. Agradeço, amigo, de novo pela defesa, viu? De sempre. Amigo, olha. Grande amigo. Grande amigo. Grande amigo. O Herbolato tá dizendo o Jamerson vai pro Coxa. Viu, Lupe? Quem falou? Herbolato tá Boa. dizendo que você está desinformado. Ô, louco, não. Não. De Olambra. Olambra, Terra das Flores. Tem uma feira bonita lá na época. bonita. Manda aí, ó. 991869070. O Jamerson vai ou fica, hein? eu só preciso... Agora eu vou me defender. Eu Não, não, ele dei não falou, nenhuma... não. Eu que acrescentei. Ah, entendi. Então não desculpa. precisa se defender, não, hein? O outro ouvinte mandando aqui, ó. Nem precisa fazer faculdades para fazer críticas de jornalismo esportivo. Time titular, o Palmeiras, perdeu por conta do salto alto. E se põe um time misto, foi por conta do desprezo? Uma boa observação, hein? O cara tá dizendo que a vida de comentarista tá fácil. Se o Palmeiras perde com o time titular, foi salto alto. Se põe um time misto, foi desprezo. Aliás, eu vi uma prévia da escalação do Palmeiras contra o Bolívar, que vai com Marcelo Lomba, Garcia, Luan... Vai com o cascudão. Ué, não era Paulistinha? É o que todo mundo fala, né? Até pouco tempo atrás não era só Paulistinha? Aí perde clássico, manda o treinador embora, não ganha a primeira partida, vai com mistão na Libertadores. Tá bom. O futebol é resultado, não interessa Com o campeonato, certeza. não. Tem que Já ganhar. vi Paulistinha derrubar muito treinador por aí. 991869070.
manda o seu recado, manda a sua mensagem também no nosso youtube.com/CBN Campinas e vamos juntos até às 5 da tarde. Fábio Scheibe, faz o seguinte, Fábio Scheibe, dá aquela abertura de programa que só você sabe fazer. Terça-feira, 4 de abril de 2023, estamos no ar com mais um Arena. Amanhã vai fazer 2 meses que estamos no ar, hein? Começou no dia 5 de fevereiro. E hoje, comandando a nave, ele, sempre com seu talento inconfundível, Eduardo Rodrigues, o Bolacha. E no streaming, fazendo tudo que de bom aqui para o nosso YouTube, ele, Daniel França, o gigante. Vamos pro ar. Que isso, hein? Que coisa linda. Pensando que tecnologia de abertura. Que isso. Maravilhoso, Fábio Scheibe. Que isso. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 13 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Deixa eu mandar um alô aqui pro ouvinte que tá dizendo que o Jamerson tem que ir pro Coxa. O ouvinte do final 52. Teve o outro aqui, ó, o Edu. Jamerson vai, boa tarde. Cristiano Salviani também sempre acompanhando a gente. O ouvinte de Valinhos, Rodrigo Delboni, de Valinhos. O ouvinte faz uma pergunta legal aqui, o Carlão de Freitas. O Luan cairia bem em Ponte Guarani? Ah, difícil, né, Léo? Até pelos pelo salário dele, muito acima, né? Muito acima. Não, mas vamos supor que acontecesse um acordão lá. Tá. Ele seria uma transferência. Olha, hoje até o Cássio deu uma entrevista coletiva lá no Corinthians e ele falou de uma maneira muito forte, muito contundente com relação ao Luan. A qualidade ele tem, ele não esqueceu. Agora, resta saber o que o Luan quer para ele, né, Léo? É interessante a situação do Luan hoje no Corinthians, o que ele pretende com relação à carreira. Um cara que foi eleito o melhor jogador das Américas em 2017, em 2023, passados aí, ele não produziu nada, ele não fez 20 gols de 2017 para cá. Mas parece que é uma maldição esse negócio de ser eleito o rei da América. Por Lembra quê? do Borja? O Borja. Mas o Borja ainda não foi o sucesso que nós esperávamos no Palmeiras, mas fez contratos, está no River Plate, jogou na seleção. Mas o Luan, é impressionante o que acontece com ele, como ele estagnou, o extracampo dele deve ser muito complicado. Agora, a qualidade ele tem. Agora, o que ele quer da vida? Vamos provocar o ouvinte com uma pergunta assim: qual jogador é a eterna promessa? Isso é boa, hein? Porque o Luan surgiu como uma promessa. Surgiu. Novo. Eu tenho o meu. Keirson. E você, o Antônio Lupe? Quer pensar? Quero pensar. O Fábio Scheibe tem um. Tá pronto pra falar. Fala aí, Fábio Scheibe. Eterna promessa? Eu se lembrei de um. Posso falar, Fábio Scheibe? Fala. Claro, fala. Kerlon Foquinha. Foquinha. Muitas lesões também. Boa. Mas Muita foi Foquinha, boa. né? Foi boa. Você tem algum aí, Carlão? Cara, o Foquinha se encaixa bem como eterna promessa. O Keirson, né? O Keirson, nossa. Tem mais um. Manda. Jean Xera. Nossa, Cheira. esse acho que Esse sim. é o campeão das eternas promessas. Tem uma eterna promessa aí, ô Heitor Esmeriz? Lulinha. Lulinha. Foi boa, hein? Boa. Nossa, Essa o foi Heitor é boa. E monstro. você, Elias, você falou do Rei da América, né? Um outro exemplo é o Marinho, né?
que ganhou pelo É, Santos e depois caiu. também não conseguiu Então, manter. Sabia não. Mas o Marinho foi pela grana, né, velho? É. Ele deixa o Santos para poder, porque o Santos não tava com a saúde financeira em dia. Aí ele vai pro Flamengo para receber, mas ele vai lá para ser banco Sim. e parece não se incomodar com o fato de ser banco. Não, a grana boa, né? É, E outro, o Marinho, né, ele tá naquela fase assim, ele tem 30, 31 anos, ele já tá pensando muito mais no bolso do que em projeção de carreira, né? Porque a carreira dele agora já está numa descendente. Pode até passar por bons momentos, mas mas é evidente que já tá mais pro fim do que pro início, né? eu acho legal essa enquete. Lembrou, Fábio Chaib? Na esteira das promessas, podia ser o Lene também, né? Que fez algum Lene sucesso machucou no muito, bom Fluminense, jogador. Palmeiras, mas... O Lene teve Acabou uma das não pingando. lesões mais feias que eu Nossa, vi credo. naquela do goleiro. Esqueci o nome do goleiro lá, mas foi muito feia. Ó, o ouvinte mandou aqui pra gente. Iturbe, argentino. Iturbe. Olha que legal, hein? Cara, ele Iturbe. batia com o Neymar, né? Ele e o Neymar eram os nomes da. O outro da mandou América do Neymar Sul. aqui, ó. Ô, louco. É. Que promessa, De Federico. Era mais um novo Messi, né? Matias de Federico. Outra eterna promessa. Neilton. Neilton, a maneira como ele surgiu no Santos, né? É aquela coisa, o novo Neymar, o novo Messi, o novo Zico. Thiago Isso acaba Messi. atrapalhando. Thiago Luiz, né? Que jogou na Ponte. Aí, ó. Thiago Messi. Outro ouvinte aqui, ó. O Reginaldo mandou mensagem pra gente, depois eu vou tentar entender. Hoje muitos torcedores jogam em função de um... Jogadores jogam em função de um belo contrato. Sim. Depois ficam fingindo que jogam. A Geu Mendes, tricolor de Sorocaba, mandou um vai Água Santa. Não precisava provocar o Guarizo assim de graça, né? Então, só falar do Água Santa, do Palmeiras, então, enfim. Mas eternas promessas do nosso futebol. O Ganso seria uma eterna promessa? Não. Não. Machucou demais, Não. né? E também O não. que o Ganso joga É. hoje é difícil de achar um meia. É que tem até aquela o coisa, Arrascaeta, às vezes mas a gente o Ganso tá jogando muita bola. A gente projeta assim, né? O Ganso vai pro Barcelona, vai pro Real Madrid quando ele surgiu. E as lesões atrapalharam, né? Olha, tem um ouvinte aqui na nossa live, o Marcelo Krahenbu. Nome difícil esse, hein? Nem sei se é assim que se fala. Robinho dos Santos. Não. Nunca achei O grande jogador. Robinho, eu acho Marcelo. que não foi. O Robinho não é uma eterna promessa. Na minha opinião, que foi aquele dia do programa de abril lá, pra mim ele é uma mentira. Cara, pesado, hein? Nossa, não. Eu acho que ele não foi aquilo que nós esperávamos. Né, que foi pro Real Madrid e tal, mas pô, foi seleção brasileira, Copa do Mundo, né? Fez Vitor Parece que Hugo o do Copinho Guarani. tem o Alexandre Pato também, né? Que era pra ser estourado. O tudo, Pato, mas- eu O acho. Pato se enquadra Nossa, nesse negócio de mentira do o Pato Lupe aí. foi mentira. O Vitor Hugo do Guarani. Vitor Hugo? Não lembro. Será que não é o João Vitor, aquele menino, um canhotinho? Jogou até na Ponte também. Esse eu não sei. Surgiu Quem mandou foi o bem. Amaro Fernandes. Obrigado, Amaro. Essa foi boa. Neymar. Será? Não, Não, né? ô louco. O outro ouvinte aqui, ó. Kerlon. O Kerlon, o Luiz Kerlon lembrou, Lupe é. falou. Não foi. Verdade. Carlão, uma promessa que não deu certo. O alemão, que começou no Santos, Ponte Guarani. O alemão atacante, né? Nós projetávamos algo maior pro alemão. Não foi aquilo que, quando ele surgiu no Santos, não foi aquilo que eu imaginava, por exemplo. Pode se encaixar mesmo. O ouvinte tá dizendo aqui, Heitor, já que você falou Lulinha, Betão. Zagueiro Betão do Corinthians? Fez carreira. Não, Pô, teve uma carreira Havaí é consolidada, ídolo, Betão. Leandro Damião. Polêmico esse aqui do ouvinte, hein, Eterna gente? promessa não, mas nós Mentira, esperávamos... talvez. Isso. O Damião acho que vai meio na esteira do Alexandre Pato. Caramba, o ouvinte mandou 2 nomes aqui pesados. Vai. Vou Então colocar vai. em discussão. Vai. Viseu. O Heitor não Felipe pisa no fio, Viseu. não. Felipe Viseu Ele tá saindo do Atlético Tá Goianiense, saindo do né? Atlético. É. e Lucas Paquetá. Não, ô esse louco, ainda não. O Não, Viseu, o não. que vocês acham? O Viseu ele eu acho acerta. que- O Viseu ele acerta. É. Agora o Paquetá E o ainda Viseu é não. da geração do Vinícius Júnior e do Paquetá, né? Serginho, O Carlão. Claudinha dos Santos. É. Jogou no Palmeiras e no Santos. Ele é cria do Palmeiras, aliás, né? O outro Tem ouvinte. um do Flamengo também, Carlão, que você vai lembrar agora recentemente. Aquele Adrian. Adrian, Adrian, esse verdade. sim. Ele jogou na Ponte, não jogou? Não, da ponte foi o Tomás. Tomás. Não, mas tinha verdade. aquele outro também do próprio Flamengo, que foi vendido O cedo. Ah, o Renier. Renier. Tá com problema lá Então, no... o Renier. É. Renier também.
Olha outro aqui importante. Bruno Mendes, do Guarani, nunca passou de promessa. Luiz Fernando mandou. E aí, Carlão? Olha, ele é assim, o Bruno Mendes, quando ele surgiu no Guarani, nós esperávamos uma projeção nacional, jogar bem, né, fazer contratos com grandes equipes, e isso realmente não aconteceu. Ele atingiu a independência financeira, está retornando ao Guarani, pode até se dar bem com a camisa do Guarani, mas em grande escala, realmente a carreira do Bruno Mendes não logrou. Agora, financeiramente, ele está tranquilo, isso importa também. A mensagem do 7552 é um nome também que ele tem razão. 7552, vou chegar já lá. Mas gostei do um aqui, ó. Jobson. Verdade. Nossa, Jobson, coitado. perdeu, Jobson, né? eterna Coitado, promessa, coitado. porque se Surgiu perdeu, né, bem, Heitor? né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente pode colocar nesse exemplo também o zagueiro Breno, né? Em São Paulo Exato. também, mas Porque não tem Mas só. aí que a gente vai numa discussão mais profunda, né? Que Mas não um tem outro só tipo por de conta problema, de né? qualidade técnica, tem eterna promessa por causa do cara que se perde também. No gol, por exemplo, eu lembro de uma eterna promessa aqui, o Deola. Deola jogou aqui no Guarani. Deola do Teve Palmeiras. um goleiro que fez muito sucesso no Avaí, chamado Renan, que veio pro Corinthians. Jogou no Guarani, Jogou no Guarani, Sim. nunca conseguiu. Fez um jogo contra o São Paulo magnífico, o Corinthians foi lá e contratou ele. Isso. Sandro Hiroshi. Sanderos tinha problema com o documento, né? É. Atrapalhou demais, né, a carreira dele, isso aí. É. Jean-Pierre do Esse Grêmio. aí. Esse aí. Jean-Pierre. O problema também vai a situação do Breno, né? Problema. Patrick de Paula, se a gente for falar então, recente. Nossa, Mas surgiu. ainda é jovem. Dá É que tempo. ainda dá tempo, Dá né? tempo. Dá tempo. Vamos dar tempo ao tempo, né, Heitor? É sempre, né? Nessa mesma linha, Arthur do Grêmio também se enquadra? Foi pro Barcelona como... Eu esperava ele brilhar no Barcelona. Não aconteceu, né? Tá perambulando por vários clubes na Europa. Mas acho que jogadores como o Arthur, por exemplo, eles chegaram a construir uma carreira, né? Não dá pra considerá-los eternas promessas. Talvez eles não renderam aquilo que fosse esperado. Né? Eu acho que tem vários campos essa situação do eterna promessa. Tem aquele cara que faz a carreira, mas não atinge aquilo que nós esperávamos. O Robinho, né? Tal, o próprio. Bela observação. O Gil vale tudo? Não, né? O Gil no Corinthians teve bem atacante. O mais seguro do Brasil. Ah, o Gil. Ah, não. O Gil é vale ídolo tudo, da Gil! torcida do Aí ele Corinthians. vale. Nem tudo, né? O Gil é ídolo da torcida do Corinthians. Fez Esse carreira. não. Acho que fez. Esse não. Fez carreira. Ó, o Juarez de Nova Odessa tá dizendo Lucas Lima. Eu acho que naquela questão de chegar onde a gente esperava, né? Isso. Porque ele surgiu como um possível substituto do Ganso e tal. Foi cogitado até no Barcelona, fez gol pela seleção brasileira. Concordo, Juarez, essa sim. Rapaz, Gerson do Flamengo? Não, Gerson é realidade. Bom jogador. Bom jogador. Romarinho, filho do Romário. Esse sim é eterna promessa. Esse sim. Esse sim. Esse sim. Tá com quase 30 anos. O filho do Romário. Nessa Mas questão... será que chegou a ser promessa também? Isso é uma coisa. Não, chegou pelo pai, né, Heitor? Pelo pai. Agora põe aqui a discussão. Se o Lulinha é eterna promessa, o Dentinho também? Eu acho que não. Porque Dentinho também. O Dentinho O Dentinho da mesma também. geração. A gente hein? foi pra O Europa, Dentinho- fez no O Dentinho Shakhtar. ele fez história no Shakhtar, É. né, gente? Ele tem história no Shakhtar. Ó, mas ó, unânime aqui, gente. Keirson. Keirson. Unânime. Um monte de gente tá mandando. Nossa. O Ivan, goleiro, seria uma eterna promessa? Eu acho que o Ivan. As ele lesões não- estão atrapalhando demais o Eu Ivan. acho que não souberam conduzir a carreira de Ivan. Ficou muito tempo na ponte. O rapaz, Né? o cara deu uma na gente agora. Eterna promessa. Carlão, Pio, Lupe, Eliel e Fábio Xavier. Mas a gente é jovem. Nós ainda podemos Essa alcançar. foi genial. Boa. A gente ainda pode alcançar o cume, que é o topo. Só, enfim, Lenny Kerlon mandou aqui, boa. Goleiro Bruno do Flamengo. Ah, mas não é o Bruno, não é o Bruno que foi preso, é o Bruno mais recente agora. Que Bruno? Ok. Não é o Hugo, né? O mais recente é O Hugo. É. Aquele que era pra ser vendido pro Benfica. Rapaz, não mais foi. dois nomes bons. Ah, Hugo verdade. Neneca. Isso, boa. Geovânio. Nossa, nem jogou no Ituano. Amigo do Fábio Scheib lá. Vai embora do Ontem, aqui, o Ituano dispensou ontem. E Adrianinho, cria da Macaca. o Adrianinho Aí eu nós- vou deixar com ele. Não, mas o Adrianinho nós esperávamos uma baita carreira, né? Uma carreira time grande e tal. Ele teve passagens no Corinthians, Flamengo, passagens apagadas. Ele mais ou menos se encaixa do Bruno Mendes. Na ponte ele foi bem, fora da ponte não teve sucesso. Foi o É, palpite eu acho também. que o Adrianinho ele entregou o que ele tinha pra entregar.
Talvez a expectativa em cima dele foi maior do que isso. ele tinha para entregar. Ele construiu uma carreira dentro das qualidades que ele tinha. Mas bem melhor na ponte. Fora da ponte teve muitos problemas. Na ponte até que eu considero como uma carreira boa. Tem um nome polêmico aqui que eu considero hoje o melhor comentarista da televisão brasileira. Pedrinho. O Pedrinho jogou muito. O Fernando Portugal mandou pra gente aqui. Eu discordo. Bom jogador. Mas eu acho que as lesões não é por questão de técnica, são as lesões. A primeira lesão dele, ainda no Vasco da Gama, poxa, o lance tá na minha retina. Aquele zagueiro Jean Elias, ele estava convocado pra seleção, mas ele deu uma rasgada no Pedrinho. Cara, é um lance muito forte, muito feio. Ó, Fábio Rochenbach, esse é bom também. Nossa. Esse é promessa. O Heitor arregalou o olho ali, ó. O Fábio Chaves vai lembrar. Foi no fundo do baú essa, velho. O Fábio Chaves vai lembrar. Foi lá no sarcófago do Lupe. O Fábio Chaves vai lembrar desse nome porque o amigo dele que tá ouvindo o programa, que é palmeirense, que é sócio avante, que falou recebe as notícias. Você lembra do Rosenbrink? Nossa. Lógico, veio ele de chegou. Santa Cruz. Não foi ele que chegou num carro forte pra ser apresentado? Não, esse aí foi o Barcos. Ah, foi o Barcos. Não, foi o Júlio Batista no Cruzeiro. No Cruzeiro, isso é. O Júlio Batista que chegou. O Júlio Batista também é eterno promessa, hein? Ah, mas ele toca um cavaquinho que é coisa de então louco, tá hein? mantido. Tá mantido. Esse tá mantido na lista dos craques. Ó, o mas ouvinte mandou aqui... concorda, Fábio Chaves? Sim, do Santa Cruz, né? O ouvinte mandou aqui um do Guarani. Qual? Alanzinho. Aquela do Palmeiras. Sofreu com o Alanzinho, ele teve uma lesão feia no Guarani, né? Nossa, contra o América Mineiro. Contra o América, né? Nossa. É verdade, esse... Eu lembrei um do São Paulo, que na Copa São Paulo ele detonava. Renatinho, atacante. Baixotinho. E Arisson, irmão de Corinthians teve um recentemente na Copa São Paulo, aí o camisa 10, o Fabrício Oia. Não é? Aqui de Campinas. Fabrício Oia. Esse Copa São Paulo. E o Valdívia, que era a promessa do Rondonópolis. Não o Valdívia. O Valdívia jogou no Inter. Pouco lindo. Olha, Eliel, você lembrou bem agora, hein? Olha, você lembrou bem, hein? Obrigado. Ó, o ouvinte mandou um aqui, ó. O Romualdo, Ponte Pretano de Hortolândia, 2 da geração do Carlão. Vai. Rui Rei. E Juari dos Santos. Não, o Juari fez carreira no Porto, fez gol em final de Champions, ô louco, fez carreira. Tô na dúvida, hein? Toró do Fluminense. Boa. Boa. Esse é boa, hein? Nossa, era badalado no Fluminense, mas como meia, virou volante. Deixa eu pegar a escalação do Brasil. E aquele Diego Souza que surgiu no Palmeiras como Edilson, naquela primeira Série B do Palmeiras. Da turma do Wagner Love, né? Nessa lista aí, Cleiton Xavier. Cleiton Xavier. Eu acho que não chegou. Não, se for mais recente, agora, o que tá no Fluminense, Keno. Também não... É aquela coisa assim de vocês... o Keno foi bem no Galo. O outro ouvinte aqui, ó, Foquinha do Cruzeiro. É o Kerlon. É o Kerlon, né? Verdade. O outro ouvinte mandou aqui, Rogério Ceni como treinador. O Tartá do Fluminense. Esse é boa. do Fluminense é boa. Sabe onde eu tô vendo? Na escalação do Brasiliense, porque tá tudo lá. O Guina de Nova Odessa mandou aqui o Lucas Moura. Verdade, hein, gente? Esse abre discussão. Lucas Moura que explodiu no São Paulo, foi pro PSG, né? Depois que ele explodiu no São Paulo. Ó, quer mais um? Yuri Mamute. Ontem de campo. Rodrigo Tadei. Não, fez carreira na Roma, né? Não. Belete. Não, Belete não. Não. Chiesa. Pentacampeão. Chiesa é. Não sei. Acho que era. O Chiesa vai mais. Ele tem qualidade pra ser promessa, né? Não sei. Ó, Maicon Leite, bem lembrado, hein? Bem lembrado. Quem foi aqui? O Carlos Cutioli, de Indaiatuba. Bem lembrado. Pedrinho, no Corinthians. Pedrinho que tá no Atlético? É o que tá no Atlético, será? Tá novo ainda. Borra, verdade, o Borra. O Borra fez gol pelo Medellín lá, depois veio pro Palmeiras e tá fazendo gol no River, hein? Arisson. Arisson também acho que entra naquela coisa de você esperar muito do cara, e na Ponte ele foi bem, no Guarani também teve bons momentos. Hernani Brocador. Não, entregou. O Wagner, goleiro que foi do Palmeiras, que jogou no Ituano, lembra? Concordo, esse aí pode ser também. Denis, goleiro do São Paulo.
Esse eu esperava, não um substituto à altura do Rogério, mas um cara para dar conta do recado. Nossa, meu Deus, esse lembrou da minha época que eu comecei a torcer pro Peixão. Ari Nelson. Nossa! Ari Jogou no Guarani, Ari Nelson. Meu Deus! Nossa. Ari Nelson foi demais. O Alfredo mandou pra gente. Valeu, Alfredo! Iranildo, Flamengo. Chuchu, Iranildo. Não sei. O Jô do Corinthians não. Maurício de Campinas mandou. Não, o Jô não. O Jô é realidade. Se você juntar o Júlio Batista tocando cavaco, o Jô um tantã, vixe, não ganha dinheiro com... E o Tinga, que começou na Ponte e foi pro Palmeiras. Sim, esse sim. Eterna promessa. Adriano Michael Jackson. Nossa. Também na mesma linha, né? Do Tinga, na mesma época, eu acho, né? Tinha um outro. Daniel Carvalho. Adriano Pardalzinho também, hein? Tinha o Jorge Preá. Era Max Pardalzinho, né? Max Pardalzinho. Filipão que trouxe. Amanhã, nossa, o Palmeiras teve uma fase também, de animal. gente. Cara, essa é boa. Essa amanhã vai ser. O Palmeiras, se você pegar, né, é uma delícia pra ver se... Essa foi boa. Adriano Chuva. O ouvinte mandou aqui, ó. Acho um excelente, talvez o melhor jogador de futsal. Mas no futebol promessa, Falcão não foi bem, Porque ele foi pro São Paulo. Mas aí o Leão que cortou as asas do Falcão, né? Fernando Bob. Carlos de Sumaré. Foi muito bem. Agora fora da ponte Nossa, o ouvinte mandou o Hendrick. Calma, gente. O Hendrick não. Vamos até pro repórter CBN, já a gente volta. Repórter CBN. Terça-feira, 4 de abril de 2023. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente de 34 acusações. Ele é acusado do crime de conspiração, falsificar registros empresariais e pagar pelo silêncio de 2 mulheres com quem ele teria tido relações nos últimos anos. As informações são da rede de TV NBC e do jornal The New York Times. Trump ficou sob custódia da Justiça de Nova York depois de ter sido indiciado na semana passada. O ex-presidente não foi algemado durante o procedimento. A expectativa é de que ele não fique detido, mas que a justiça proíbe as partes envolvidas de se pronunciarem sobre as acusações. O governo federal estuda lançar novamente o Reintegra, um pacote de créditos em tributos para pequenos empresários. O objetivo é incentivar a venda de produtos a outros países. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, parte do valor exportado será devolvido em forma de créditos do PIS e COFINS. Ele se reuniu com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para discutir a proposta. Com o novo Reintegra, o governo deve abrir mão de 300 milhões de reais em arrecadação. A viúva do fundador do Banco Safra, Joseph Safra, lidera a lista das pessoas mais ricas do país. Vicky Safra ficou na 100ª posição do ranking mundial da Forbes, que inclui 200 nomes. Ela acumula uma fortuna de 16 bilhões e 700 milhões de dólares. O empresário Jorge Paulo Lemann e Marcel Teles e o empreendedor Eduardo Saverin também aparecem na lista. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. Estradas é com ele. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Léo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu trago informações da rodovia Campinas-Mogi. Mais cedo a gente acompanhou um acidente que envolveu 3 veículos à altura do quilômetro 114, já na chegada a Campinas, no acesso para a rodovia Dom Pedro. Ainda por conta desse acidente, o nosso ouvinte diminui a velocidade à altura ali do Alphaville, então atenção pela Campinas-Mogi para você que vem em direção da rodovia Dom Pedro. No sentido contrário, em direção de Mogi, aí por enquanto segue sem problemas. Na Dom Pedro já tem aquela lentidão na chegada para a rodovia Anhanguera,
em direção de Jacareí. Ao menos por enquanto, o nosso ouvinte segue aí sem maiores problemas, com movimentação mais intensa já na altura do Trevo de Souzas. Eliel. Obrigado, Mário. A Páscoa está chegando. Presenteie quem você ama com os deliciosos ovos Copenhagen. Copenhagen, quando tem, marca. Venha conhecer a nova geração do Audi mais vendido do mundo. Audi A4, agora com novo motor 2.0 turbo híbrido leve, Audi Virtual Cockpit Plus e rodas esportivas Aro 18. Bônus de R$20 mil com taxa zero em 24 meses. E as 3 primeiras revisões grátis. Mas venha logo, porque essa promoção é por tempo limitado. Audi Center Campinas. Esportividade e sofisticação em um único lugar. WhatsApp 3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Hora do vôlei, boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Eliel, e a todos do Arena CBN. Começa hoje a segunda rodada dos playoffs da Superliga Masculina de Vôlei, às 9 horas da noite. O Cruzeiro recebe Blumenau lá no ginásio do Riacho. Se vencer, a equipe mineira estará já garantida nas semifinais da competição. Vôlei Campinas volta às quadras na quinta-feira contra São José, às 6:30 da tarde, no ginásio do Taquaral. Detalhe, Felipe Brito, que sentiu um pouco o joelho direito, está recuperado, participou dos treinamentos normalmente nesta terça-feira e vai para o jogo, Eliel. Perfeito, meu caro Pio, obrigado pelas informações. Ofertas Good Bom para facilitar seu dia a dia. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira! Maçã Fuji bandeja, 1 kg, R$ 4,99. Ovos Satoshi branco grande com 20, R$ 13,90. Cebola extra, R$ 3,99 o quilo. Bacalhau Zarbo, R$ 49,98 o quilo. Ofertas válidas de 4 a 5 de abril. Good Bom, para nós, te fazer sorrir é super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. 4h38. Deixa eu mandar um abraço. Queria mandar um abraço pra turma do Penteado no Estilo. Opa! Guga Chakra, Enzo Yanni. Nossa, do Enzo. A galera que tá sempre na estica com o Penteado. Sabe quem faz parte dessa turma? Lugano. Alisson Kinaia, o papai do Miguel, que vai chegar em breve. Tá participando aqui, ó. Você viu que ele já não perde mais pra mandar abraço, né? Ah, agora tá. Leandrinho, que foi revelado na ponte. Saiu obrigado, foi pro Nápoles. Verdade. Isso. Verdade. Aí ele falou que o Guarani também teve uma eterna promessa que se chamava Léo, um cabeludinho. É, o Léo Aro. Léo Aro. Promessa, o Xuxa do Mirassol é uma eterna promessa. Não, o Xuxa, se você for lá no CT do Mirassol, tem uma busto foto dele do lá. Xuxa na academia. Olha só que legal, velho. É, onde ele mais ficava, né? Olha que Brincadeira. Fala, Lucas. Você ia falar, você tava empolgado. O Alisson mandou mais outros aqui. Fecim, que foi promessa. O Fecim foi... E o John Lennon, que era da ponte, foi pro Corinthians. John Lennon, bom cantor. Não, não era John Lennon. John Kleber. John Kleber. John Kleber. Alô, Amaro Fernandes. Onde anda, hein? Onde anda John Kleber? Cara, eu acho que ele tava no São José, que caiu no Gaúcho. Sério? Renato Sarmento, obrigado. Marçal Boiati, mandando Neilton, Toró, Lucas Lima. O Carlos Machado também mandando recado. Carlos Machado tá querendo saber sobre o assunto dos ingressos na Ponte Preta, porque ainda não liberaram a compra pela internet.
Boa pergunta, hein? Por que, Heitor Esmeriz, você que é o fiscal do ingresso aqui no Arena? Eu até pedi essa posição oficial para a assessoria de imprensa, né, da Ponte Preta, porque ao longo de toda a Série A2, ou vendia antes pela internet e depois nas bilheterias, como foi no caso da semifinal, ou concomitante ali, né, paralelo uma coisa da outra. E a justificativa foi que começou antes nas bilheterias por uma questão técnica, porque a definição do esquema de ingresso aconteceu na tarde de ontem, e tem um tempo hábil aí para o aplicativo, para o site, fazer toda a sua questão de logística para liberar as vendas. Eles esperam começar entre hoje e amanhã a venda física. Essa é a posição oficial da Ponte Preta. O Heitor Esmeriz, ele desfila a informação. Nossa, né? ele é a informação nível, com grife, ele tá né? no nível acima. Eu não sei nem por que ele participa do Arena. Eu também não sei. Mas como é que ele ainda não deu uma bica nesse microfone e vazou desse estúdio? Lembrei de outra eterna promessa, Boquita. Boquita! Esse é muita. Nossa, aliás, é você sensacional. vai percebendo o time do cara, né? Lulinha, Boquita, Dentinho, Fábio Luciano. Você vai vendo os nomes que ele vai jogando aí. Você sabe que teve uma quase eterna promessa chamada Claudinho, né? Claudinho? Só que aí veio o Antônio Carlos Zago, pegou, pôs ele sentadinho lá no Red Bull, falou assim: menino, você tem talento. Você quer ser uma eterna promessa lá no quadro daqueles meninos lá do Arena? Ele falou: não. Então vai jogar bola. O ouvinte tá dizendo aqui, ó, vocês são muito recentes. Washington do Guarani, o novo Pelé. Ah, sim, teve. Teve Surgiu esse também. No Guarani, O Leomar, que jogou no Inter de Porto Alegre e no São Paulo. Eu não lembro desse, Leomar. Eu lembro do Leomar, um que o Leão inventou na seleção. Volante, né, que era do esporte, né? O Afonso, o atacante que o Dunga convocou. Afonso Alves? Jogou na Afonso Holanda, Alves, né? Jogou na Holanda. O Giba de Sumaré, esse não, porque não deu tempo dele se desenvolver. O Giba mandou com certeza o saudoso Drenner. Ah, não. Esse não deu tempo, Não deu né? tempo. E Você o pouco tempo que ele esteve aqui, jogou muita bola. Allan Kardec é uma boa opção, hein? Voltou agora pro Galo e não tá fazendo nada, não, hein? Nossa, você tá no Atlético ainda? Dick da ponta? Da ponte? Dick, lateral esquerdo. Onde anda, Heitor Dick? Onde anda Dick? Nossa, lembra? mas o Dick era daquele time de 2008, Nossa, não era? mas o time do primeiro semestre, né? Horroroso. Dick vigarista ou não? Credo, nossa. O nosso amigo mandou áudio de novo. Que ele falou. O Bugrino? Vamos pôr no ar. Põe, ele fala palavrão? Não dá. Fala. Elias, alô Elias. Sierra, do São Paulo. Nossa, e jogava muito Sierra, hein? Mas no São Paulo chegou de zagueiro helicóptero. Valber, do São Paulo. Ah, não, esse foi fera. Não. Moraes, meia, Corinthians, Moraizinho, Vasco. Moraes jogou no Dedé do Botafogo. Vasco. O Dedé as jogou lesões né? atrapalharam, né? Mazola, do Guarani. Jogou no São Paulo. Foi no Guarani, teve um. Martinez, do Guarani. Ô, louco, bom de bola. Não. Bem. Jean Cheira foi também de acordo com... Esse, sim. O outro ouvinte Vitor aqui... Andrade, do Santos. É novo Neymar, né? Tá lá no Atlético, tá no Vila, teve uma lesão de joelho grave. Problemas de fora do campo, né? O Aguinaldo, segurança da arbitragem da Ponte. Vocês estão falando de vários jogadores da antiguidade, então vamos lembrar no zagueiro que descia a porrada. Nome de Domingos. Domingão, jogou no Guarani. Mas Guarani não é eterna promessa, né? Não, era aquilo mesmo. Fez a carreira que nós imaginávamos. Nossa, verdade, aquele Lopes do Palmeiras. Lembram do Tigrão, Lopes? Tigrão. Não o Flaco Lopes. O Lopes Tigrão, mesmo. jogou no Santos também. Guilherme mandou pra gente. Obrigado, Manda Guilherme. um abraço pro Mário, que tá... Tá nervosão, Mário. Creedence, velho. Creedence. Esse é promessa, hein? Esse é muito bom. Boa tarde, Cara, não sei se já falaram. Tá um personagem aqui, né? E a gente nunca colocou um áudio dele. Mas não tem condição. A gente tem que pedir pra ele, que ele pode xingar à vontade, mas não usa palavrão pra gente colocar aqui. Mário. Charles Guerreiro. Ah, não, foi bem. Artilheiro, mas não fazia gol. Não, foi bem. Manda aí, eterna promessa do futebol, 991869070. Vamos falar um pouquinho então da famosa Copa Libertadores da América. Aliás, tem Chelsea e Liverpool agora, viu, Carlão? Premier League. Você clássico. que é fã deste torneio inglês. mais ou menos. Mais ou menos. Mais da hora. Eu acho, muita gente fala que o nacional mais disputado do mundo é o brasileiro, que você não viu a Premier League, velho. Nossa. Ó, Arsenal, Liverpool, Chelsea, qualidade Manchester lá em cima, City, né? Manchester United, aí você tem um Leicester Tottenham que pode ser colocado Tottenham, aí, né? a Lazio, a Juventus, você tem um monte internacional, aí aparece o Barcelona. Sevilha. Premier é muito bom, velho. Premier League, enfim. Hoje nós temos a estreia de 2 brasileiros pela Libertadores da América.
Internacional. Hoje não só os brasileiros, né? Hoje nós temos The Strongest, na verdade o The Strongest contra o River Plate, a estreia do Borja, 7 horas da noite. Nós temos hoje também o Alianza e Independente Medellín contra o Internacional, às 9 da noite, lá no Atanásio Girardot. Acho esse nome muito bonito. E nós temos também o jogo o jogo do mesmo grupo do Inter, né? O outro jogo, Metropolitanos e Nacional do Uruguai, esse às 11 da noite. Já sabe, né? Hoje eu vou começar às 7, às 9 e às 11. Vou parar 1 da manhã de ver jogo. Aí nós temos o Argentino Júnior contra a equipe do Independente Del Valle, jogo do grupo do Corinthians, lá no estádio Diego Armando Maradona. Argentino Júnior. Isso pela Libertadores da América. E também pela Libertadores hoje, nós temos... Que isso? Escapou o Belo aí? Ele está presente. Escapou o Belo. Ele voltou. Apareceu o Belo. Apareceu. Lá no Alejandro Villanueva nós temos o Alianza Lima contra o Atlético Paranaense, segundo brasileiro a estrear pela Libertadores hoje. Então nós temos vários jogos, várias partidas. 2 brasileiros que vão estrear hoje não estão tão badalados assim, mas tem um que eu queria chamar um detalhe. Vamos. O Atlético Paranaense é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que está invicto na temporada. Não perdeu para ninguém. Foram 14 vitórias e 2 empates. Olha a campanha do Atlético Paranaense na temporada. Aliás, todo ano, o Atlético é uma estrutura invejável, né? Se a gente todo olhar ano... por número, o número é frio, não traduz às vezes o sentimento. Sim. Mas dá para dizer que o Atlético Paranaense, no grupo que ele está hoje, grupo difícil, hein? Que é um grupo muito duro, com Alianza Lima, o Atlético Mineiro e o Libertad, ele larga como um certo protagonismo? Protagonismo, não acredito. Eu acho que nesse grupo o protagonista é o Atlético Mineiro, mas vai brigar sim pela não segunda posição, vai brigar por uma das vagas, mas eu acho que o Atlético Mineiro sai na frente, até pela qualidade do time, né, que tem. Todo ano, isso fica também pro Luke, pro Heitor, quem quiser responder. Começa o Campeonato Brasileiro, a gente faz uma listinha de favoritos. O único ano que nós não colocamos o Inter como favorito foi ano passado, ele foi vice-campeão. Quase chegou. Mas dá pra dizer que o Inter vai longe nessa Liberta, os reflexos do time que ainda não está encaixado com o Mano Menezes, de uma eliminação precoce, não chegando à decisão do Gauchão, vai atrapalhar na Libertadores? Eu acho que o Inter está um estágio atrás dos demais grandes do futebol brasileiro, digamos assim, nesse começo de temporada, né? Eu acho que tem alguns problemas ali para o Mano Menezes corrigir, acho que o próprio Mano Menezes precisa rever alguns conceitos dele de futebol, porque para mim, caso contrário, o Inter não vai atingir esse protagonismo que se espera dele ao longo da temporada. E até as contratações, né, que foram feitas, acho que ele contratou o Luiz Adriano, que no Palmeiras não deu certo, voltou a jogar fora do Brasil, até fez um gol agora importante. Até acredito que passe de fase, mas não vai chegar. Eu também acredito que não tem forças, a não ser que o Mano Menezes mostre a mesma capacidade que conseguiu na arrancada ano passado, só não pegou o Palmeiras porque o Palmeiras tinha uma grande vantagem na liderança. O Internacional, que também agora está aproveitando o final de janeiro, está contratando mais 2 destaques dos estaduais, aí o próprio Barros aqui do Gabriel Barros do Ituano, que o Botafogo tentou, e o Jean Dias lá do Caxias, atacante, que está fazendo um bom campeonato. O Inter está pegando acho que a conexão do Fábio Scheib travou ali, né? Que era do Flamengo. Voltou. Entendi. O colombiano que era do Flamengo com o Ediar ainda, mas não tá certo, né? E olha que hoje vai acontecer uma coisa legal, né? A Conmebol, ela manteve para o mesmo dia a estreia da Libertadores e a estreia também da Sul-Americana. Isso na fase de grupos. E hoje nós temos 2 times brasileiros estreando também pela Sul-Americana. Pelo grupo E de Eliel, o Santos dele estreia contra o Blooming. Blooming e Santos, jogo lá no El Tayuyushi. El Tayuyushi. Onde fica? Bolívia. Vai jogar às 9h30 da noite. E o Goiás, o seu Goiás, Antônio Lupo, que você estava procurando camisa do Goiás hoje, vai jogar contra o Santa Fé no Ailê Pinheiro, mais conhecido como a Serrinha. Lá na Serrinha, nós temos esses 2 brasileiros estreando hoje. Goiás joga às 7 da noite e o Santos joga às 9h30 da noite. Mas nós temos também na Sul-Americana, Bragantino, São Paulo, Botafogo do Rio e América de Minas. Destes brasileiros, além do Fortaleza, é claro, para não esquecer. Dá para dizer que
o grande mesmo aí é o São Paulo? Eu acho, Copa Sul-Americana, mesmo São Paulo não passando por um bom momento, muitas lesões atrapalham aí o técnico Rogério Ceni, embora alguns jogadores já estejam retornando aí. Mas o São Paulo, a gente vai muito pela tradição, né? Os adversários, assim, a gente não conhece com tanta, né, com maestria, podemos dizer assim, mas o São Paulo, acho que pela tradição, pela camisa, a gente aposta. O Santos, eu acho uma incógnita. O Fortaleza estruturado, né? Um clube do Nordeste. Bragantino chegou na última decisão. O Bragantino também é uma força, está contratando. Eu colocaria um time que nenhum de vocês citaram até o momento, o América. América de Minas? O América de Minas. Ele perdeu o primeiro jogo. O América tem um grupo difícil. Era outro que estava invicto, né? Mas ele faz uma campanha desde o ano passado no Campeonato Brasileiro. O América, ele concretizou agora uma negociação, esqueci o nome do Arthur, isso, com o Leverkusen. É um time que é SAF, é um time que tem dinheiro, é estruturado. O América, ele tá num grupo, Defensa e Justiça da Argentina, o Milionários da Colômbia e o Peñarol. É um grupo difícil, de tradicionais. Mas eu não ficarei surpreso se o América conseguir aí beliscar a classificação do seu grupo. Belo trabalho do Wagner Mancini, exatamente. Né? Daqui a pouco ele sai e volta, né? Por enquanto o trabalho está excelente. Mas daqui a pouco pode ter. Bom, são vários jogos. Vão preparando aí, amigos. Vou querer o palpite de vocês para todas estas partidas que eu disse aqui no microfone da Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Por que eu disse daqui a pouco? Porque primeiro eu vou falar um pouquinho dos ouvintes que estão participando aqui. Jacozinho, que até jogou uma partida com Maradona. Esse eu não lembro. Flecha dos anos 70. O Flecha foi uma promessa, hein? Pinheirense. Nossa, esse batia demais, até zagueiro, na sombra. Zagueiro. Caça-rato é uma promessa? É promessa. Santa Cruz. Você lembra quando ele tirou o gol do cara lá, quando ele defendia o Tupi? De Federico a gente falou, né? O ouvinte mandou aqui. Falou. Zelov. Zelov é campeão da Libertadores, limitado, né? André Balada? Eu acho que o André, ele não fez uma carreira que, pelo menos, a maioria esperava, né? Mas naquele Santos de Foi Neymar, Robinho... Daniel Lovinho. Daniel Lovinho é mentira. Nossa. Pimentinha. Não, Pimentinha, se você fazer essa pergunta lá em São Luís do Maranhão, pra ele, a gente não sai vivo do estúdio. Mas ele veio pro Botafogo do Rio e não... Você sabe que o Pimentinha tem medo de andar de avião, né? Não. Ouvi uma história lá quando eu fui jogar em São Luís do Maranhão, quando a Ponte foi jogar lá em São Luís, que ele tem receio de andar de avião. Igor Gomes. Não. Ó, essa aqui o Heitor mandou no grupo é boa, Gabriel Jesus. Que isso, Heitor? Que maldade, cara. Menino novo. Não sei, hein? Mas... O Heitor tá bravo com alguma coisa, cara. Ele tá meio preocupado. Tá meio complicado aqui, tá dando interferência. O Gabriel, ele começou voando no Palmeiras, Gabriel né? Jesus? E nós já vi esse filme atual. Ganhou muito dinheiro e tal, mas ele faz uma carreira nota 7, 8, mas nós esperávamos 9. O ouvinte mandou um polêmico aqui, mas ele já começou velho, né? Ele estourou velho. Ademar São Caetano. Mas lembra do Ademar? Gol do Ademar. Nossa, ele batia uma falta, Nossa, chutava muito. Não sei. Ele surgiu velho, né? Surgiu eu veterano, acho que ele já surgiu veterano, anos, já. Maciel do Corinthians. É o Marcial que jogou na Ponte, será? Bruno Xavier. Jogou na Ponte. Tá, esse que brigou lá em Caxias. Ah, verdade. Bruno Xavier? Jogou no Guarani, do Corinthians. Bruno Xavier. Bruno Xavier jogou na Água Santa domingo. Isso. Não sei. Jogou aqui no Guarani. Os caras não param aqui, hein? Tem um monte. Não, Dudu não. Dudu não é. Ou é promessa o Dudu? Não. Dudu... Louco. Não, você é fera. Também acho que não. A gente foi emocionado. Vamos abrir, Eduardo Rodrigues. Hoje não tá difícil, não. Hoje tá tranquilo. Se ninguém fez nenhuma peripécia no quadro. 4 do 4. 4 do 4 de interrogação. 2004. O Guarani entrava em campo. Olha aí. Pra enfrentar, sabe quem? Quem? Sabe quem? Quem? Sabe quem? Quem? São Paulo, de Fábio Scheibe. Olha só. Sabe aonde? Já tá colocado. Ele já ditou. Longe, velho. Não dá pra... Ele já ditou. Sacanagem. Não o jogo foi lá no Cícero Pompeu de Toledo. O Morumbi. Isso. 45.822 pagantes. Bom, pô. O Guarani tinha o Wendel.
E o São Paulo tinha Everton. Em que ano foi esse jogo, Carlão? Tá. Início dos anos 80, o Wendel goleiro. O Wendel, aliás, participou daquele Flamengo 3, Guarani 2, em 82. E o Everton, em 81, pelo São Paulo, também marcou época. Jogou no Corinthians depois, no decorrer dos anos 80. Eu vou de 82, esse jogo. 82. Já cedeu os dois. E aí, Heitor? Heitor, o seu som não tá saindo, a sua voz aveludada não está logrando êxito no microfone. Parece que vai ter que chamar o... Opa! Alô? Alô, quem fala? Pode falar. Não dá pra dar o mesmo palpite, né? Se pode falar o mesmo palpite. Eu vou de 81, então. Você vai de 81? Vamos cercar, sabe? Vai no 83, eu vou no 84. Acabou. Vamos cercar ele. E você, Shaibe? Ele não sai desse cerco. Eu tenho que falar igual o Carlão, mas foi uma das maiores vitórias do Guarani no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Vitória retumbante do Bugre, viu? Olha aí. Mas o ano, você falou tudo isso e não falou o ano. 82, o Carlão falou. Mas ele acertou? O Fábio Chaves, né? 82, pô, o Carlão falou aí, você não tá prestando atenção no programa, não, pô? Você vai em qual, Eliel? Eu vou diferenciar. Vamos cercar. 80. Ele não vai sair dessa daí. Eu falei que hoje não era difícil. Você quer continuar em 81, Heitor? Você que é um cara que acerta bastante, eu vou deixar você mudar o palpite então ou mantê-lo. Vamos nós 4 no 82. Não. É all-in 82. Que aí nós vamos acertar vamos os 4, é isso. All-in. Então 82, Heitor? All-in, isso. Beleza, Fábio Chaves já recebeu a cola do todo Carlão. Mundo errou, hoje ele tripudia, hein? Hoje ele rasga a fantasia. Mas nossa, ele tava todo sorridente. As maiores vitórias do Bugre. Lá, o Fabião tá contando com riqueza de detalhes, velho. Fábio Chaves, bigode doce, o quê? Campeonato Brasileiro, quartas de final. Olha. Opa. Dia 4/4 de 1980. Igual o bingo. De 82! O Guarani entrou em campo com Wendel, Rubens, Jaime, Edson e Almeida, Ederson, Júlio César e Jorge Mendonça, Lúcio, Careca e Banana. José Duarte era o técnico do Guarani. São Paulo, Valdir Pérez, Getúlio Oscar, Dario Pereira e Marinho. Almir, Renato e Everton, Paulo César, depois Ricardo, Serginho e Mário Sérgio. Mário Sérgio Pontes de Paiva. E o técnico era o Formiga. Chico Formiga. O gol foi marcado por quem? Quem? Almeida. E você? Quanto foi? 1-0 pro Guarani. 1-0 Guarani? Careca. Opa! Você vê que você não sabe nada, você cola toda vez nesse computador. Careca! O meu sobrenome, aos o Carlão 44 minutos. Ele já acertou tudo. Do primeiro tempo, Guarani 1, São Paulo 0 em pleno estádio Cícero Pompeu de Toledo. Não fecha. Do Guarani, hein? Porque o Peterson tá dizendo aqui, Lupe, olhe bem os seus arquivos, foi em 1981 esse jogo. Peterson foi em 82. Você tá desconfiando do Grilo, do Peterson. Eu tô sim, 1982. O Wendel, 82, era o goleiro do Guarani, ele jogou contra o Flamengo. Sua dica foi boa, então. Não, foi boa, mas antes do quadro começar eu disse, hoje não vai ser tão difícil, porque qualquer um que eu falasse do Guarani... Aliás, tem muito bugrino que fala, Heitor, que esse time foi melhor que o de 78. Dá pra se discutir, hein, viu? O ataque Jorge Mendonça e Careca, tá louco. Fecha aí pra gente pros palpites. Bolacha! Nossa, o Bolacha deu um... O Bolacha ele não tem tapa Eu acho que ele tem algum preconceito com o quadro. Ele não tem trato, né? Depois do programa eu vou colocar todos os áudios do nosso amigo Mário. Tá bom. Vamos Porque ouvir. assim, é uma coletânea. É uma coletânea de Fala palavrão. pra ele pode criticar, mas não usa palavrão que a gente coloca no ar, pra gente dar risada. Critica, xinga a gente de feio, de bobão. Faz igual o Caio Ribeiro, bananão. Aí a gente põe no ar. Então tá bom. Independente Medellín Internacional, Lupe. Hoje o jogo é na Colômbia? Na Colômbia, no Atanásio Girardot. Atlético Medellín. Não, é Independente Medellín. Então é o de Medellín que vai ganhar. É o cartel de Medellín. Medellín. Independiente. E aí? Independiente. Shaibe. 2-1 Independiente. Heitor Esmeriz. Acho que dá Independiente também.
Hoje também nós temos a estreia dele, grande Atlético Paranaense. Alianza Lima e Atlético Paranaense, Carlão. Dá um empate. Lupe. Atlético Paranaense. Heitor Esmeriz. Alianza. Ih. Fábio Scheibe. Furacão, Paulo Turra. Goiás e Santa Fé, Lupe. Santa Fé. Carlão. Goiás, Santa Fé. Senti um pouquinho de raiva disso. Hein? E aí, Fábio Scheibe? Esmeraldino. E aí, Heitor Esmeriz? Empate. Blooming e Santos, Lupe. Blooming. Peixe. Obrigado, Carlão. Boa. Scheibe. Blooming. Ô, louco. Vai secar. Isso, hein, velho. Heitor. Time de Eliel, tá doido. Santos. Obrigado, Heitor e Carlão. Os Valeu, de verdade valeu. eu sei quem são. Viu? Pode deixar. Os de verdade. Obrigado, Antônio Lupe. Valeu, manos, de verdade. Eu não tamo faço junto. gol, eu não chuto, eu só Tchau, dou Antônio palpite. Lupe. Tchau. Tchau, Carlão de Freitas. Valeu. Heitor Esmeriz, até amanhã? Valeu, galera. Abraço. Até amanhã. Até amanhã, meu caro Fábio Scheibe. Um grande abraço, tudo de bom para todos. Obrigado. Amanhã tem esquenta pra Ponte Novo Horizontino aqui no Arena, hein? 6h30, um happy hour. E eu já tô feliz, porque hoje é terça, o Peterson não veio até hoje, amanhã ele viaja pra Novo Horizonte, já garanti mais 2 dias. É verdade. Tô livre. Mas será que ele viaja? Não sei. Ele viaja? Tomara que sim, que responsável ele é. Segurança Você do time, ué? já encontrou? Nossa, você chamou o Peterson de Jogo fora? responsável? Não chamei. Ele é muito responsável. Tem que ir pro jogo, tem que trabalhar, tá certinho. Obrigado, Eduardo Rodrigues e Daniel França. Tchau, gente. Valeu. Valeu, um abraço. Repórter CBN.